Olá pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Si, lá do blog Crescendo em Flor, e hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre o livro O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. O Orfanato foi a minha última leitura, eu só possuo o e-book dele. Ele foi lançado por a editora Leia e ele conta a história do Jacob. Quando o Jacob era pequeno, o seu avô, Abraham Portman, eu acho que eu falei certo, contava pra ele histórias maravilhosas do orfanato onde ele tinha passado a infância. Ele nasceu na Polônia, mas pro fato dele ser judeu, ele acabou indo parar em um orfanato no país de Gales. E desse orfanato, ele contava várias histórias sobre crianças bem peculiares que podiam fazer coisas bem diferentes, como ficar invisível, levantar toneladas e mais toneladas, flutuar e diversas outras coisas que deixavam Jacob completamente encantado por as histórias. Essas crianças eram apresentadas a Jacob através de fotos, uma coleção de fotos que o seu avô tinha, mas com o tempo ele foi crescendo e ele foi vendo que aquelas histórias não podiam ser verdade, sabe? Não existem crianças que podem flutuar. E ele acabou parando de acreditar nas histórias do avô. As pessoas acabaram achando que ele inventava as histórias para amenizar um pouco todo o sofrimento que ele havia tido na infância, quando teve que deixar os pais por conta de um genocídio e depois quando ele lutou em uma guerra. Então, as pessoas acabaram achando que ele estava um pouco paranoico e que nada daquilo era verdade, e o Jacob acabou seguindo essa linha de raciocínio também. Então o Jacob cresceu, completou seus 16 anos e ele começa a trabalhar na empresa dos pais. E aí um belo dia ele tá trabalhando quando recebe uma ligação do avô, que parecia que estava tendo um surto, querendo saber onde estavam as chaves do armário da coleção de armas que ele tinha, porque ele dizia que tinha um monstro atrás dele. Daí o Jacob larga tudo e vai atrás do avô pra saber o que tá acontecendo, e quando ele chega na casa do avô, encontra toda a casa revirada, a porta arrombada e nem sinal do avô. É aí que ele vê uma pequena trilha na parte de trás da casa, onde tinha uma pequena floresta, assim, com algumas árvores, e ele segue essa trilha e acaba encontrando o avô quase sem vida, todo ensanguentado, e as últimas palavras do seu avô eram pedindo pra ele encontrar a ave na fenda e a data de 3 de setembro de 1940. Depois das últimas palavras do avô, Jacob acaba vendo uma cena que ele nunca achou que fosse ver na vida. Um homem com tentáculos, vários tentáculos saindo da boca, e ele fica completamente assustado com isso, e nos dias que se seguiram ele ficou sem conseguir dormir direito, tendo vários pesadelos, e isso afetou muito o psicológico dele. Os pais dele acabam levando ele para um psicólogo, e o psicólogo recomenda que ele tente buscar as últimas palavras do avô, tentar entender as últimas palavras dele e o que elas significavam. É aí que Jacob e seu pai resolvem ir para a ilha do país de Gales, onde ficava o orfanato, onde o avô dele morou durante toda a sua infância até ir pra guerra. Eu só vou contar até aqui sobre o livro, eu não quero falar muito sobre ele, sobre o restante da história, porque o mais legal do livro é você se surpreender com o que acontece em seguida. Eu não conhecia muito da história do livro, só o que eu tinha lido na sinopse. Eu busquei não procurar nenhuma resenha, nem nada do tipo quando eu fui ler, porque essa capa já tinha me impressionado bastante, e as fotos que tem dentro dela também. Então eu preferi ir às cegas mesmo e começar a ler e ver o que eu descobria sobre o livro. E eu descobri um livro maravilhoso. O livro possui uma leitura bem envolvente, o autor vai prendendo o leitor a todo tempo, nos deixa ao mesmo tempo assustados e um pouco impressionados com as fotos que tem aqui dentro. Todas as fotos e imagens que são mencionadas no texto vêm logo em seguida para o leitor poder visualizar o que ele está falando. E essas fotos são pra lá de bizarras, pra lá de perturbadoras. E o mais legal de tudo é que quando eu terminei de ler o livro, eu descobri que essas fotos são reais. Elas realmente foram tiradas em algum momento da vida de alguém e foram encontradas por pesquisadores, por colecionadores que foram encontrando em sebos, em casas antigas e nesse tipo de coisa, o que deixa a gente cada vez mais impressionada com o livro. O livro é contado em primeira pessoa, então a gente sabe de todos os fatos através da visão do Jacob. Logo de cara, quando eu descobri sobre o livro, eu achei que ele seria um livro de terror por conta da capa e por conta das várias fotos que tem dentro dele. Mas conforme eu fui lendo, eu vi que não era nada disso. Ele tem sim um quê de terror, mas o que predomina nele mesmo é um clima irresistível de suspense.
Uma outra coisa que eu gostei bastante no livro foi a caracterização dos personagens. Eu achei que o autor conseguiu montar as características e a história dos personagens super bem, e também a história geral do livro. Ele conseguiu montar os fatos de forma que tudo fizesse sentido, por mais surreal que a história inteira fosse. E eu achei isso maravilhoso, é um livro de fantasia incrível. Eu demorei um pouquinho mais do que eu esperava pra poder conseguir terminar de ler, porque eu ouvi falar que o segundo livro começa exatamente no ponto onde terminou o primeiro. Então eu ainda tinha muita esperança de conseguir comprar o segundo livro antes de terminar o primeiro, porque daí eu conseguiria ler emendado. Só que eu não consegui comprar e a curiosidade falou mais alto e eu tive que terminar logo de ler esse livro. O segundo livro da saga é Cidade dos Etéreos. Ele foi lançado pela editora Intrínseca e eu tô louca pra ler o segundo, pra saber como é que a história continua. Mas ao mesmo tempo eu fico com aquela sensação de que se eu terminar o segundo eu não vou ter o terceiro pra ler. Eu recomendo super a leitura desse livro. Ele é maravilhoso, eu me apaixonei. A leitura é super envolvente, você fica preso no livro mesmo até ter terminado de ler. Ele é um livro de tamanho médio, ele tem 336 páginas, se eu não me engano. Então é um livro de tamanho médio, dá pra você ler, né, com uma boa quantidade de dias, se você conseguir também, né, porque senão você vai devorar num dia só. E é só amor esse livro, gente, só amor. Agora vamos para algumas curiosidades sobre o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Originalmente, o livro foi planejado para ser somente um álbum de ilustrações. Seria um livro com todas as fotos que tem aqui dentro, com todas as fotos que o autor conseguiu encontrar e pegar emprestadas de arquivos pessoais de colecionadores. Só que aí o autor, o Higgs, conversou com o editor dele e o editor deu uma ideia pra criar um enredo em cima daquelas fotos, pra não ser só o álbum de fotos também, ter uma história por trás, um guia por trás daquelas ilustrações, e a gente acabou ganhando esse livro maravilhoso aqui. Como eu já falei, o segundo livro da saga já foi lançado, ele já está à venda, que é o Cidade dos Etéreos, e os direitos de adaptação do livro também já foram vendidos pra Fox, então teremos um filme em breve. O lançamento está marcado para o dia 30 de setembro de 2016. Eu acho que seria bem interessante se o filme fosse lançado dia 3 de setembro de 2016. Não sei, datas, simbologias, deixa aí no ar. E é claro que o diretor do filme vai ser o nosso querido Tim Burton, porque eu achei a cara dele esse livro. Eu até li em algum lugar ele falando que a história era tão boa que ele se perguntava como foi que ele não criou esse livro, né? Eu achei super a cara dele e eu gostei muito da adaptação ser dirigida por ele. Eu dei uma olhada no trailer e eu já vi que tem algumas coisas diferentes aí em relação ao livro, mas eu tô tentando manter minha mente aberta e ver como é que vai ficar esse filme, porque é Tim Burton e às vezes sai tão bom quanto o filme, então vamos ter duas coisas diferentes, mas incrivelmente boas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha aqui desse livro. É a primeira vez que eu tô fazendo uma resenha falando de um livro específico assim em vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que despertem o interesse de vocês por livro. Ele é super recomendado, se você gosta de literatura fantástica, você vai gostar dele, mas não vá achando que ele é um livro de terror psicológico, porque você pode se decepcionar um pouquinho. Então, mantenha em mente que ele é um suspense gostoso de ler. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que tinha alguma coisa pra melhorar dentro dele. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.